Olá, eu sou a Kitty Dalk, especialista em bem-estar e felicidade dentro e fora do ambiente de trabalho, mentora de líderes no desenvolvimento de habilidades humanas. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje nós vamos falar sobre como você pode interpretar o resultado do seu teste das forças de caráter. Na semana passada, a gente lançou um vídeo aqui trazendo o que são as forças de caráter e também deixamos lá no perfil aqui do canal o link para você fazer o teste. Então, a primeira coisa, se você está chegando agora, você não sabe do que a gente está falando, você ainda não tem o seu teste, te recomendo a olhar o nosso vídeo anterior da semana passada, onde fala o que são as forças de caráter e já responder o seu teste. E depois você volta aqui para entender o resultado do seu teste. E vamos compartilhar esse conhecimento para que a gente possa despertar o florescimento humano em mais e mais pessoas. O que eu mais tenho visto nos ambientes de trabalho são pessoas colocadas em funções, fazendo o que deve fazer, mas sem aproveitar o máximo do seu potencial. Isso é um verdadeiro desperdício, porque nós, seres humanos, as nossas potencialidades são ilimitadas. E as limitações daquilo que a gente acha que pode e não pode fazer, muitas vezes são colocadas por nós mesmos. Então, o objetivo desse teste é a gente despertar esse potencial a partir do uso dessas ferramentas que a gente já tem em favor do nosso crescimento pessoal e profissional. Então, vamos falar agora do teste. Você tá com o seu teste em mão? Se não tá, te dou aí uns minutinhos para você já curtir esse vídeo. Não esquece de compartilhar e se inscrever também, se por acaso você é novo por aqui. Então, pega o seu teste e nós vamos falar do resultado do teste. Quando você responde o teste via das forças de caráter, a gente está olhando para traços da nossa personalidade. Esse resultado desse teste, como eu falei no vídeo anterior, diferente de muitos outros assessments, eles não trazem nos nossos comportamentos, porque os comportamentos a gente vai mudando conforme a gente muda a forma como a gente pensa e a forma como a gente se sente. Então, a gente altera nosso comportamento. Isso a neurociência já explica, né? Mas esse teste, ele traz traços da nossa personalidade. Isso significa que vão ter ali características que vão nos acompanhar durante toda a nossa vida. Isso não significa que o teste não mude ao longo da sua vida. Sim, ele pode mudar a ordem de classificação, né? Só que essa variação, ela é sutil. E quando há uma variação muito drástica, significa que houve alguma mudança importante na sua vida que realmente alterou a sua personalidade, como por exemplo, o casamento, como por exemplo, virar pai ou mãe, né? Ou até a questão do luto, de perder alguém muito importante. Então, vejam que são transformações que realmente afetam. Fora isso, podem haver variações, mas são variações mais sutis. Então, as forças que são colocadas no resultado do teste, elas podem subir ou descer de posição conforme a gente exercita, né? Pratica e investe mais energia para desenvolver cada uma dessas forças, correto? Então, vamos lá. O resultado de vocês apresenta 24 forças de caráter, né? E o que muda de uma pessoa para outra? E muitas pessoas me perguntam, bom, se são 24 forças de caráter, é igual para todo mundo. Como tu pode dizer que isso representa traços da minha personalidade, se são, na verdade, características que todo mundo apresenta? Na verdade, o que torna o ser humano único é a ordem de classificação dessas forças. Como você pode ver aí no seu teste, você vai observar que do lado de cada força, de cada uma dessas características, há um número. E esse número é a ordem de classificação. Então, se a gente for falar em estatística, para quem é meio cético e pode dizer, mas eu não acredito muito nisso, mas estatisticamente falando, só essa combinação de 24 forças nos dá 600 sextilhões de possibilidades de combinação. Ou seja, é mais do que toda a população do planeta Terra. Então, você nunca vai encontrar alguém com exatamente a mesma ordem do número 1 até o número 24 de forças que você tem no seu teste. Você vai ver, sim, semelhanças e você vai ver, sim, que talvez tenha algumas forças que você tenha nas suas forças de assinatura, que a gente já vai entender o que são, que talvez encontre em outras pessoas também. Mas exatamente igual, na mesma ordem, as 24 você não vai encontrar. Justamente pelo respaldo estatístico que tem.
E lembrando que no outro vídeo eu comentei com vocês que uma das questões para essa força, para essa característica entrar no catálogo de forças de caráter, ela precisava obedecer o princípio da universalidade. Então, é lógico que a gente vai encontrar características que são semelhantes a todas as pessoas. Mas não é isso ainda que nos torna únicos, né? O que nos torna únicos é, embora eu e você tenhamos a mesma característica, a forma como a gente demonstra e representa essa característica no nosso dia a dia, ainda assim ela é diferente. Então, por mais que a gente possa ter a mesma característica, o jeito que eu demonstro e aplico essa característica no meu dia a dia e nos meus contextos de vida vai ser diferente da forma que você aplica isso. Então, essa é uma das vantagens, né, que eu gosto bastante desse teste. Então, o teste em mãos, você já entendeu que tem 24 forças, agora nós vamos entender o que significa essa ordem de classificação. Você vai olhar da sua força número 1 até a força número 5, são aquelas forças que a gente chama de forças de assinatura. O que isso representa? Forças de assinatura são as forças que representam as suas características essenciais, como se estivesse no seu sangue, corresse no seu DNA. Isso significa dizer que, com o passar do tempo, você pode se desenvolver, você pode fazer, né, trabalhos de desenvolvimento pessoal e profissional, mas 2 ou 3 dessas características que estão nessas 5 posições, elas vão te acompanhar por toda a vida. Por quê? Porque elas estão ancoradas nas virtudes. Lembra? A gente falou no vídeo passado que todas essas 24 forças estão ancoradas nas 6 virtudes da humanidade. E as virtudes nada mais é do que os valores. Então, observa, essas características você carrega desde sempre. São coisas que são passadas da sua família de geração para geração. Coisas que são inegociáveis para você. Se você olhar o resultado desse teste, você precisa olhar da primeira até a 5ª posição e essas características devem representar você. Você sendo autêntico, você sendo quem você pode ser de verdade, essas características se representam. Então, eu preciso olhar para isso e dizer, nossa, eu sou assim mesmo. Eu sou isso mesmo. Isso aqui me representa. Então, esse é o olhar que a gente tem que ter, né? Então, embaixo de cada uma das forças, você vai ver a força com um númerozinho em azul. Embaixo em cinza, numa palavra em inglês, está a virtude. E logo abaixo disso tem uma frase, com um pequeno parágrafo, com uma descrição dessa força, ou seja, o que significa essa característica. Veja que são linhas gerais, né? Quando a gente faz um trabalho de desenvolvimento de lideranças, e toda a base do meu trabalho é usando as forças, a gente busca entender como isso é aplicado no dia a dia da pessoa, né? Como ela se enxerga fazendo aquilo ali. E uma coisa importante que você também precisa saber é que essas forças, elas são expressas de maneiras diferentes conforme o contexto em que você se apresenta, né? Então, se você estiver no trabalho, eventualmente você pode usar mais alguma daquelas forças e menos de outra. E se você estiver, por exemplo, no seu contexto social ou familiar, você talvez não utilize tanto as mesmas forças que você usa no trabalho. Mas isso não é referente às 5 primeiras forças, tá? Porque as 5 primeiras forças são as suas forças de assinatura. Isso significa que é quem você é de verdade, ou seja, você usa essas forças sem esforço nenhum, de maneira automática e elas são naturais para você, né? Você fazem parte da sua essência. Então, quando a gente diz que uma pessoa é autêntica, é aquela pessoa que está no pleno uso das suas forças, que ela está usando de uma maneira equilibrada todas as suas forças. E aí vocês vão encontrar em autores, quem se interessar pelo assunto, vai ver que alguns trabalham com até a 7ª força, como força de assinatura. Eu gosto de usar até a 5ª, porque a origem desse teste, como eu já falei para vocês, é do Martin Seligman, do Christopher Peterson. E eles traduzem, né, na sua bibliografia como as 5 primeiras forças, as forças de assinatura. Agora você vai olhar o resto do seu teste. Então, da posição de número 6 até a 19ª, são as forças que estão no meio. O que isso representa? São forças que você utiliza de maneira situacional. O que isso significa? Quando você precisa fazer uso daquela característica, você faz. Não é uma força que está tão correndo na sua veia, no seu DNA, no seu dia a dia, assim, tão forte,
mas que você lança a mão daquela característica com facilidade sempre que você precisa, em alguma situação específica ou em algum contexto em que você vive. E da 20ª até a 24ª são as forças em baixa. Então presta atenção nisso, são forças em baixa, não são fraquezas, porque esse é um relatório de forças. Então, o que a gente faz é, vai lá no final do teste e olha logo, né? Quem de vocês fez isso já comenta aqui embaixo. É, né, natural da gente querer olhar o que a gente tem que melhorar ou quais são as nossas fraquezas, mas esse não é um teste que representa isso. Essas forças que estão posicionadas mais embaixo no teu teste, elas somente significam que você usa pouco ou quase não utiliza aquelas características. A reflexão que eu deixo para você aqui é: faria diferença ou você teria algum benefício olhando para o seu contexto de vida hoje, se você utilizasse um pouco mais dessas características? E essa é uma pergunta que é só você que pode responder, mas você precisa olhar para isso. E essas forças que estão mais embaixo representam também que você faz baixo uso delas, dessas características. Então, como eu disse, muitas vezes a gente pode se beneficiar simplesmente pelo fato de incrementar na nossa rotina um pouco mais da utilização daquela habilidade, daquela característica, se isso fizer sentido para você. Uma outra coisa importante que eu diga é que você pode olhar para esse teste e pensar assim: quais dessas forças eu estou usando de maneira ótima, no melhor equilíbrio, no melhor uso dessas forças? Quais são? Porque às vezes algumas forças a gente utiliza de maneira exagerada. E quando a gente utiliza essas forças de maneira exagerada, elas trazem um desequilíbrio para nós. E elas podem nos prejudicar nos nossos relacionamentos, nos nossos comportamentos. E essa também é uma avaliação que você precisa fazer. Porque não é só porque representam boas características positivas, é que elas não têm um lado prejudicial. Elas podem sim trazer prejuízo ao seu desempenho pessoal e profissional se você estiver usando essas forças de uma maneira exagerada, de uma maneira desequilibrada. E essa é uma avaliação que a gente também faz durante o nosso trabalho. Então é isso, pessoal, para o vídeo não ficar muito longo. Isso é a interpretação do nosso teste, né, das forças. Se você gostou desse conteúdo, comenta para eu saber. E vamos avançando aí no nosso processo de desenvolvimento. E até o próximo vídeo na semana que vem. Eu te espero.